Pai, shalom a todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo, aqui desde o Shalom, Casa Pastor da Paz, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Que Hashem possa calar a cada coração. Fiquemos em pé, vamos fazer essa tefilá, essa oração ao nosso Elohim. Nós, nessa manhã, estaremos estudando a Parashá Piraj, que é a 41ª, 42ª, assim, agora uma das duas, né, desse novo ciclo, desse ciclo de estudos de Torá, né, e nesta manhã, primeiro isso, e nesta manhã, a nossa Roa, Sheila Baladão, estará trazendo esse shiur, né, esse estudo nesta manhã. Estamos agradecendo ao Senhor também pelo dia de hoje, né? Além do Shabbat, mas, segundo a misericórdia do Eterno, né? Com muito custo, conseguimos chegar ao nosso 45º aniversário de casamento, né? Arrastando, mas chegando, né? E só estou brincando, né? E o Eterno também nos dá essa brachá, essa bênção, né? E também estamos alegres por isso e queremos agradecer ao Senhor. Oremos. Eterno Elohim, Eterno Deus, Todarabá Hashem, por essa data tão expressiva, nós como casal, a nossa família, Hashem, de chegarmos até essa bodas de Rubim, Senhor. Todarabá, muito obrigado, Senhor. Não foram anos fáceis, muitas dificuldades, muitos problemas, mas Tu abençoaste durante todos estes anos, ó Deus. Eterno, Todarabá pelas joias que nasceram, as pérolas que nasceram e fluíram desta comunhão, Senhor, desta união. 3 filhos, 6 netos, todos lindos, Senhor Deus. O único feio é o patriarca, Senhor. Mas te somos gratos, porque Tu tens guardado e tens derramado das Tuas paracotas, Senhor, especiais sobre esta família, sobre a família Valorão, Senhor. Eterno, apesar de germos feios, nora bonita, Senhor, mas Tu tens nos dado essas paracotas, Senhor. Eterno Elohim, continua conosco, nos guiando, segundo o vosso beneplácito, para sermos paracotas, em primeiro lugar, na nossa família, e depois para a nossa congregação, e depois para aqueles que se achegam até nós, Senhor. Ministra sobre a nossa congregação nesta manhã, a bênção de Shalom. Muitos não se encontram nesta manhã aqui, Senhor. Que Tu possa abençoar a todos eles, Senhor. Que haja, Senhor Deus, o refrigério de cada um nesta manhã, Senhor. Também Tu possas nos esclarecer através do estudo, do shiur desta Parashá, Senhor. Cale o nosso coração, abençoe a Tua serva, dê forças a ela, devorar, Senhor Deus, para que ela possa ser uma grande transmissora da Tua Dvar Elohim. Choramos gratos, Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Verdade. É muito bom, né? Quando a gente chega, pelo menos eu, né? Quando eu estava com dois. Eu falei para, assim, com as dificuldades, porque para me aturar demorou, Gente, é muito bom realmente a gente refletir na família. Família é o que Deus criou a família. E quando a gente consegue manter a família em obediência, dificuldades vamos ter, problemas vamos ter, lutas, doenças, nossa, quantas coisas. Se nós formos dar o testemunho de 45 anos de casados, são tantas coisas
que a gente tem que fazer uma vigília para tentar contar. Mas eu quero agradecer a Hashem pela oportunidade de ter me trazido para a presença dele, ter me dado um casamento, filhos, né? Isso é muito gratificante. Tenho 63 anos e se a Hashem me permitir chegar aos 70, né, eu vou ficar mais feliz ainda. Bom, nesta manhã, nós vamos estudar a Paraxá. Essa Paraxá é muito abençoada. Nessa Paraxá nasceu meu neto Pinhas, Davi Pinhas, e foi Deus que deu esse nome para ele. Deus dizia assim para mim: o pai chama Davi, mas eu digo que é Davi Pinhas. Isso foi um privilégio, não só dele, como do Noah, como da Sara, como da Devorah. Todos eles receberam nomes que o Senhor os deu em honor a Shmuel. Ainda temos o Benjamim, são 6. Então, a tribo do Senhor está aqui, reunida, as tribos de Benjamim, as tribos de Abraham, as tribos, todas estão aqui. Então, nós queremos agradecer a Hashem por essa bênção. Em Bemidbar, Números, capítulo 25, ele começa no versículo 10, mas eu quero começar um pouquinho no finalzinho da Paraxá Balak, que é 25:1, no finalzinho, Números capítulo 25:1. Você pode acompanhar na sua Bíblia judaica ou na Ferreira de Almeida. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão que a nossa consciência, não faça tropeçar o outro. Então nós temos que ter, nós que somos iluminados, aceitamos o Mashiach, ele é o nosso Salvador, nós carregamos uma grande responsabilidade de não fazer o outro tropeçar. Porque é exatamente o que veio acontecendo na Paraxá Balak, na Paraxá Pinhas, vem falando exatamente sobre isto, de uma pessoa que tinha um dom de conversar com Deus, Bilam, e Deus falava com ele de olhos abertos, lhe dava revelações, e Deus dizia para ele: você vai falar o que eu te mando. E ele ali, vamos dizer nessa palavra shura, polui com Amaleque, né? E estava poluindo com ele, o rei queria que ele amaldiçoasse Israel. Mas não se pode amaldiçoar Israel. Quem amaldiçoa o povo de Deus se torna amaldiçoado. Então ali, quando ele abria a boca, né, para amaldiçoar o povo, a boca dele só abençoava. Tanto que nós cantamos aqui no serviço da Torá Matovu, né? Com a maldição dos teus tabernáculos, o povo reunido, que é essa bênção que fala aqui no Bemidbar, no livro capítulo 24, 25. Então, ele não conseguiu amaldiçoar, mas foi usada uma outra estratégia, a estratégia da prostituição, para trazer ira ao coração de Deus, para que Deus destruísse o seu povo. Nós temos um Pai implacável, irmãos. As pessoas só sabem dizer: Deus é bom, Deus é bom. Sim, Deus é bom, mas Deus também é o quê? Justiça. E quando nós atravessamos a linha da obediência aos seus mitzvot, os mandamentos, os seus estatutos, nós trazemos para nós situações agravantes, que se tornam adversas nas nossas vidas. Então, nós trazemos tribulações, porque no mundo a gente passa aflições. E Yeshua já diz: Pai, guardai-os no mundo. E ele disse: eu tive bom ano, tendes bom ano também. Mas a tribulação, quem busca somos nós. Então aqui esse agravante deles procurarem uma forma, né? Balaão procurou uma forma de destruir o povo, porque ele queria o quê? Ele se vendia pelo dinheiro. Mesmo Deus dando aquela ordem para ele armou uma forma de destruir e acabou o quê? Perdendo a vida dele. E se você perde a sua vida dentro de uma posição contrária ao eterno, você colocou em risco a sua alma. Não posso dizer: ele desceu o chão naquele dia. Deus o sabe. Mas, segundo a palavra,
de uma vida sem o Mashiach é uma condenação eterna. Então, se você quebrou a aliança com o Mashiach, você corre o risco de perder o caminho para a eternidade, o caminho da salvação eterna. Então, aqui, ele levou o povo a se prostituir, porque Hashem já tinha dito ao povo que ele não era para fazer assimilação, que não era para ele buscar mulheres de outros povos, de outras nações, para se casar. E aqui, o que aconteceu? Veio uma afronta diante de Moisés, ali um príncipe de Israel, teve uma intimidade com uma moabita, e ali naquela tenda com aquela moabita, Finéias, ele foi tomado pelo zelo do Senhor. Lembra quando Yeshua foi tomado pelo zelo do Senhor, quando o povo fazia vendas lá nas escadarias do templo, que ele chegou com aquele chicote saindo, corrigindo todo mundo, porque ele disse que aquele lugar era um lugar de oração. Hoje em dia nós temos visto essa secularização, nós temos visto as pessoas que se dizem, vamos botar entre aspas, se dizem servos do Senhor, ultrapassando limites que são perigosos, e com isso estão fazendo o quê? Levando o outro a pecar. Muitos estão escandalizados, muitos têm perdido a fé, muitos têm se desviado, porque está havendo essa secularização, o mundo dentro da casa de oração. A casa de oração é um lugar separado, é um lugar para nós aprendermos a palavra, porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. É aqui que nós proferimos o que a palavra de Bereshit e Apocalipse, do início ao fim, para que nós entendamos a vontade do Pai. Nós estamos aqui para realizar a vontade do Pai. Então, neste episódio, dessa porção, que nós chamamos, a porção, ela leva o nome, ou a situação, no primeiro versículo, essa chamada de Parashat Pinhas, a porção de Pinhas, justamente começando com esse episódio. Ele foi tomado pelo zelo do Senhor. E tomado pelo zelo do Senhor, movido pelo Espírito de Deus, ele cessou uma praga. Gente, morreram 24.000 pessoas. Quando Deus, ele deflagra uma praga, não é pintor, é um morrendo atrás do outro. E quantas das vezes você nunca estudou os livros da Torá, você vê Moshe, por isso que tem o nome dele, porque ele é aquele que vem levando o povo, colocando o povo no caminho para Canaã. São várias situações que ele se colocava ali, ele com Arão, seu irmão, eles se colocavam ali em humilhação diante do Senhor, para que uma praga fosse parada. E eles falavam com Deus: Deus, não mata o teu povo, que vão pensar de ti. Mas aqui nesse momento, o Senhor, dentre vários outros, que morreram muitos, o Senhor de novo, ele permitiu essa praga. Então, Pinhas, ele tomado por esse zelo, ele sentiu de Deus que ele tinha que ir lá e cessar. Entrou naquela tenda ali onde estava um príncipe de Israel, um israelita e uma moabita, e cravou uma lança nos dois. E no mesmo instante que ele praticou esse ato de justiça, acabou a praga. Então ele fez o quê? Uma expiação pelo povo de Israel, para isso. Não ia dizimar todo mundo. Porque o pecado, quando ele vem, irmãos, ele contamina, é igual uma doença, ele contamina todo mundo. Então preste bem atenção. No versículo 1, diz assim, do capítulo 25: e Israel deteve-se lá em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Bastou para os outros fazerem a mesma coisa. Então você vê que o nosso testemunho, o nosso exemplo é tudo. A Satã está olhando exatamente como nós caminhamos, como nós falamos, como nós prosseguimos nossa vida aqui dentro, lá fora. Ele está de olho, procurando a brecha para te derrubar. Então aqui você viu, deflagrou
esse monte de israelita ao pecado. Eles foram todos para o pecado. E aí a ira de Deus foi também implacável, né? Então, o que aconteceu? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o Senhor diz para nós o seguinte: e não pratiquemos imoralidade. Hoje em dia, se nós formos falar sobre esse assunto, parece que está banalizado. Casamento está banalizado. Hoje o pecado da comunicação está banalizado. As pessoas, elas simplesmente moram, elas não se casam, e se casam e descasam, e casam e descasam. Então você vê que hoje a questão da aliança, ela está muito imoral. Perdeu para o século XXI. Não existe mais uma família, claro, entre aspas, né? Não existe famílias mais estruturadas. Você está vendo crianças como meus netos tendo tratamento em saúde mental por causa da liberação que é dada a eles nessa linha. Agora não era do celular. Então a gente tem que ter o freio, a gente tem que ter controle com as telas, com o que estão vendo, tem que vigiar. Não tem mais hoje essa de você querer criar filhos libertos, soltos, à vontade. Meus filhos brincaram quando eles eram crianças na rua, soltavam pipa. Hoje, até para você deixar uma criança brincar, já dá um medo, dá uma insegurança, porque você não sabe quem é o coleguinha que está do lado. Na escola já estão à mercê, e a gente tem que orar por eles quando vão para a escola, porque já estão à mercê, a gente não sabe as influências que eles estão recebendo dos coleguinhas. Então são coisas difíceis de lidar. Por isso que a gente fala, instrui o caminho que deve andar, que até quando eles envelhecerem, eles não irão se afastar. Isso, irmãos, é real. Tem que instruir. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 8 ao 12, diz: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia. De quem que ele está falando? Do povo. Aqui, nesse momento, eles pecaram. E 23.000, na verdade 24.000, não ponhamos o Senhor à prova. Porque as pessoas fazem isso, ficam tentando a Deus. Não acontece nada, Deus não está matando mais hoje, não está bem assim. Então, porque tarda a justiça, entre aspas, de Deus, as pessoas continuam pecando. Mas o Senhor já disse que assim como foi no tempo de Noé, e estava ele ali construindo a arca, foram 100 anos construindo a arca, e ele avisando: olha, vai vir um dia que as chuvas virão, as águas virão. E ele foi pregoando. Assim, nos encontramos nós também. Porque quando você vai ler lá, se não me engano, no livro de José, eles já vão dizer: vão ter sede e fome da palavra e não irão encontrar. Então, o Senhor, quando Ele vai nos ensinando, nos instruindo, Ele está dizendo lá do início, Ele vem para o meio, Ele vai para o fim. A timeline de Deus é assim, irmãos, ela vai e volta. Então, você tem que estudar a palavra como um todo. E aqui ele está dizendo: Paulo, um judeu da tribo de Benjamim, aprendeu a ler aos pés de Gamaliel, perseguiu Yeshua, e Yeshua falou com ele e disse: tu vai pregar para os gentios. E ele está ensinando aqui ao povo lá de Corinto: não murmureis, como alguns murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Isso aí ele está falando lá no deserto. O povo pecando, murmurando: Senhor, eu queremos carne, só maná. Aí eles encheram a boca deles de carne, mas o que aconteceu? Morreram também. Aí, nós queremos um lugar de Arão, porque só ele é santo, nós também estamos santos. A terra se abriu e engoliu aquele povo que murmurava, aquele povo que queria um lugar, desrespeitando o líder que Deus levantou, Moisés. Então são vários momentos que o Senhor apresenta na palavra para dizer para nós: você quer bênção ou você quer maldição? O que você quer na sua vida? Ele ainda diz: é melhor que você escolha a bênção. Então quando você vai ler lá no livro de
Devarim, Deuteronômio, que ele vai falar sobre bênçãos e maldições, você tem que ir com muito cuidado quando ele falar das bênçãos e com muita atenção quando ele fala das maldições. Porque se você incorrer num desses erros, pode não acontecer nada conosco agora. Mas lá na frente, no momento em que o Senhor vai trazer a sua justiça, porque ele fala que a palavra é testemunha contra nós. Você não vai poder dizer que não sabia. Ele vai dizer, você sabe isso? Porque está escrito, porque eu falei, eu enviei meus servos, eu enviei meus profetas, porém você não deu ouvidos. Então isso é o que o Senhor vem ensinando a todo esse tempo, não é desde só de Yeshua, desde lá quando o Senhor chamou Abraão para poder separar o povo, para poder ele começar a revelar a Torá. Então, continuando, essas coisas que sobreveio como exemplo, ele já está falando para nós, exemplo, foram escritas para advertência nossa. Guarde aí, escreva aí, 1 Coríntios 10, de 8 a 12. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, Paulo está nos advertindo. Gente, isso aqui já aconteceu lá atrás. Vai, continua firme. Não importa o que está acontecendo. O mundo está de perna para baixo, o Brasil está de perna para baixo, mas nós temos que ficar firmes. A gente tem que ficar firme na palavra, firme nas promessas, como a gente cantava na nossa antiga casa de oração. Firme nas promessas do Senhor Yeshua. A gente tem que ficar firme, irmão. Não titubear. E aí ele continua. Deus fez um aviso, lá em Números 25, capítulo 11, como eu já falei para vocês. Ele nos leva lá para Êxodo, tá? Shemot, capítulo 20, versículo 5. E ele fala, não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade, dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, olha como Deus nos chama a atenção. Você está adorando um Deus desse mundo? Você está adorando o seu Deus dinheiro, o seu Deus trabalho, o seu Deus filho, mulher, família? Não importa qual Deus que você levanta dentro de você. Quem tem que estar dentro de nós em primeiro lugar? Nós não. E o filho. Porque se não tiver o filho, não tem o pai. Tem que estar junto. E quem tem o pai, tem o filho. Então você vê, ele não adora imagem, para de adorar homens, para de adorar coisas. Isso é idolatria. E aí eles tentaram o Senhor. E o Senhor fala lá em Devarim, Deuteronômio capítulo 32, versículo 16. E eles incitaram ao ciúme com deuses estranhos. Como ontem nós aqui ouvindo na Erev Shabbat a palavra sobre o profeta Elias. E incitaram, eles tinham seus deuses ali. E há um momento que a pessoa até titubeia, tem até temor, mas o Senhor se ira com isso. Você não pode titubear em sua fé. Então eles incitaram com os filhos de deuses estranhos e provocaram ao Eterno com abominações. Então quando se comete esse tipo de abominações, o Senhor vai falando nos livros que nós estudamos, você está pecando contra o Eterno. Ele fala lá em 1 Reis, fez Judá o que era mal ao Senhor. Gente, se Deus corrigiu o seu povo dessa forma implacavelmente, para ser testemunho e exemplo da nossa vida, o que vocês acham que esperam de nós? Todo mundo só acha que está na graça, né? A graça sem lei, a lei acabou. Não tem mais de lei, todo mundo agora está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. É isso mesmo? Acham que é isso mesmo? É isso não. Você tem que buscar alimentar a sua salvação até que Yeshua te chame. Até que ele ou você morra, ou ele venha nas nuvens para buscar aqueles que mantiveram-se fiel. Então não tem essa, já estou salvo, vou fazer o que eu quero da minha vida.
negativo. A sua vida não é sua, a sua alma não é sua, mas você tem a responsabilidade de cuidar desse tempo. Esse tempo que Deus emprestou para a nossa consciência, junto com o nosso espírito, que Ele deu para dar vida, e um corpo. Então, são três coisas aqui dentro: corpo, alma e espírito. Então, tem que ter cuidado desse tempo. Tá? Então, aí, Ele castigou Judá porque ele pecou, ele fez o que era mal. E com os pecados que cometeu, ele provocou o quê? O ciúme, o zelo, mais do que fizeram os seus pais. Quer dizer, mais do que os pais lá no passado fizeram, também Judá fez. Então você vê que o pecado, ele vem ao longo do tempo, contaminando para destruir tudo que a gente construiu. Então Ezequiel fala assim, que eles foram julgados. Ezequiel 16:31. Julgar-te-ei como são julgadas adúlteras. Presta atenção. Como é que era julgar as adúlteras? Lembra que Yeshua foi em favor de uma? Como que era julgada? Da morte, apedrejados. Vou te julgar como julgava as adúlteras. E Yeshua olhou aquela mulher e viu o coração dela, a intenção do coração dela. Ela alcançou a misericórdia por Yeshua. Mas é que Deus está falando no livro de Ezequiel. Você está vendo que não é só na Torá, você vai para Beit Hadashah, você vem para os profetas, e Deus está falando das mesmas coisas. As mesmas coisas. Então a palavra é um todo. Aí você vê Ezequiel falando isso. Vou te julgar como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Lembra das sanguinárias de Dadá? É Dadá e esqueci o nome da outra. Elas estão lá, sugando. Isso eu digo, vou julgar. Então tem muitas pessoas nesse tempo de hoje, muitos lugares que dizem que é de oração, em que muitos líderes ou seus profetas estão lá só fazendo o quê? Sugando o que você pode dar, porque na verdade o papel é nós darmos, nós trazermos do altar água limpa, água viva para você beber, e não nós sugarmos. A casa de oração é um lugar para os enfermos, é um lugar de estudo, é um lugar para aprender, é um lugar para se libertar. Então esses parâmetros vêm se perdendo. Aí você pergunta, ninguém mais é curado. Claro que ninguém, entre aspas, não é curado. Existe uma caminhada para Deus curar você hoje. Existe uma vida de santidade. Existe uma vida de práticas de justiça, de fidelidade, para que Rachel dispense, porque Ele olha o seu coração. Deus olha o coração de cada um. Ele não faz nem acepção, Ele olha o coração. Então, nada os livrará. Você lê Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. A gente está caminhando para isso. A gente já está vendo isso quase que a olho nu. Não vai, não tem rico, não terá pobre. Todo mundo vai estar na mesma situação. Não, nada vai poder te salvar da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, do Senhor, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Está escrito, irmãos. Será que isso vai acontecer? Esqueceu? Noé foi nas águas e o Senhor disse que não destruiria mais em águas, mas que Ele destruiria em fogo. A terra tem que ser purificada. O mal que está na terra para completar a obra de restauração da palavra que veio ao longo do tempo se perder. E Deus escreveu tudo isso. Então nós estamos aqui, sendo essas pessoas que estão vivendo de século em século, de tempos em tempos, estamos continuando a pregar essa palavra, continuando a pregar a verdade. Eu já vou com 63, não sei até quando eu vou viver, mas outros continuarão, até que se cumpra
tudo que Deus falou na sua palavra. Provérbios capítulo 11, versículo 4 diz: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Olha que palavra, a justiça de Deus. Então, se nós estivermos buscando viver obedientes à sua palavra, praticando a justiça que Ele manda que pratiquemos aqui, Ele poderá e pode nos livrar da morte. Pode nos livrar desse mundo, como Yeshua falou, esse mundo que está no caos. Irmãos, nós estamos entrando nesse caos porque tem que se cumprir a manifestação do anticristo. Ele vem no caos para trazer uma falsa paz. E é isso que o mundo está clamando e vai aclamar muito mais. Quando não tiver pão nas prateleiras para comer, o mundo vai gritar, vai ficar todo mundo enlouquecido. E o Senhor está nos chamando a atenção. Para nós sermos prudentes, para nós tomarmos uma posição de sinceridade diante de Deus, porque Ele pode nos livrar, mas a gente pode sofrer as consequências se não formos prudentes. Então, desperta do que dorme, porque o Senhor está falando. Tá? Então, o dia da ira do Senhor já está preparado. Ele fala nas Sofonias, capítulo 3, versículo 8: esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Sobre eles e fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. É Deus que está falando aqui, irmãos. Não é ninguém não. É só a boca do profeta que ele usou. Então isso aqui é real. Esperai, porque nós ou veremos ou seremos arrebatados. Eu não sei como será o momento. A gente não tem o poder de dizer que será hoje, amanhã ou depois. A gente só tem o poder de dizer, vai acontecer. O dia e a hora, não sei. Mas ele diz, olhai para os tempos. Presta atenção no que está acontecendo. Então, quando a gente olha para os tempos, a gente começa a observar que tem algo diferente. E começa a orar, Senhor, revela para nós o que está acontecendo. Revela para nós o que temos que fazer. Então, no momento, Deus tem dito para a gente se manter firme nas promessas, obedecer a palavra, fazer o que te cabe. Porque se você se manter nessa linha, quando você ler o último livro de Daniel, o último capítulo, o Senhor fala nos primeiros versículos que Ele vai livrar aquele que tiver o nome escrito onde? No livro da vida. Se por um momento o teu nome não estiver escrito no livro da vida, irmão, é uma lista, não vai ter chance. Então tudo isso, todo esse tempo que Ele nos dá, aquele que está sujo, se suje ainda. Aquele que quer se limpar, limpe-se agora. Porque é o tempo que a gente estamos, irmão. É uma linha tênue. Ou você vai tender para cá, ou você vai tender para lá. Então fica reto. O caminho é estreito. Eu falei um pouco tempo atrás que Deus me deu um sonho, que Ele me mostrava uma multidão. E essa multidão vinha para frente. Não sei de que, eu não sei o que tinha na frente. Eu sei que eu estava no meio de uma multidão na frente. E aí, de repente, tinha um homem muito grande atrás de mim. Eu virava para ele, olhava para ele e dizia assim, eu tenho que voltar. E aí, quando eu me virava para voltar, já não era aquela multidão de pessoas. Era um caminho muito estreito, com paredes assim, tipo de barro. E muito estreito. E eu tentava ir, mas quando quem abria aquele caminho era um outro homem, que na verdade, aquele era um anjo de Deus, ele ia abrindo aquele caminho. Eu vi lá na frente, sabe, só vi aquele pedacinho de roupa branca, ele ia lá na frente. E esse que eu falei do lado se posicionava atrás de mim. E eu senti uma resistência muito grande. E eu queria entender porque eu estou sentindo aquela resistência, porque o caminho já estava aberto. Então quer dizer que não vai ser fácil pegar o caminho para voltar. Está vendo que Deus está mandando volta? Volta. Não vai para a multidão, não vai para o mundo, volta, vai para lá. Deus
está falando isso para nós. A gente tem que ficar atento em que lugar eu me encontro hoje. Será que eu estou no caminho de volta para Canaã, para Jerusalém, a Jerusalém Celestial que virá? Ou eu estou de volta, ou estou perdido ainda na multidão? A gente tem que refletir, porque Hashem está a falar. Então, a gente tem que esperar que esse dia vai acontecer. Já lá em Números capítulo 25, dele de Bar 25, versículo 12 e 13, olha como Deus é justo. Por Pinhas ter tido esse zelo do Senhor, o Senhor faz uma promessa maravilhosa sobre ele. Eu vou ler o versículo 11, 12 e 13. Diz assim: Pinhas, filho de Eleazar, era o sacerdote, e ele era filho de Arão, o sacerdote. Ele desviou a minha ira sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. Então Deus falou: olha o que ele fez. Ele tomou ali aquele zelo por mim, me honrou e a praga cessou. Aí no versículo 12 ele diz assim: portanto disse, eis que lhe dou o meu conselho de Shalom. Então Deus presenteou com ele com um conselho: você vai ter paz, ele e a sua semente, e depois dele terão o conserto do sacerdócio perpétuo. Irmãos, isso aqui é mais do que ganhar qualquer valor que você possa imaginar, e é absurdo. Não se compara. Ele ganha um conceito de paz que vai perpetuar pelos filhos, os filhos dos filhos, como sacerdotes, servirão o Senhor. Estarão ali, então Finés, filho de sacerdote, Eleazar, ali, filho de Arão, então perpetuou. Você vê que Deus tem uma geração que ele escolhe. Não é, eu fui ungido pastor, agora eu vou mudar, vou botar um outro pastor naquele lugar, ou botar um outro líder, porque para ninguém se acostumar. Não, são loucuras que o homem faz, isso não vem de Deus. Assim ele chama, e a gente trabalha, tem como dizer, agora, como ele fez. Quem trabalhou? Moisés. Quando chegou o tempo do Moisés, ele levanta e unge, e Yoshua, Josué. Não foi qualquer um. Aí Deus levantou Arão, porque Moisés falou: eu tenho língua pesada, aquela coisa toda. Tá bom, mas eu vou ungir Arão sacerdote. Mas ele se dirigia a quem? A Moisés. Então, dessa coisa de qualquer um faz, qualquer um escolhe, não é assim. É Deus que chama. E ele chama, e ele unge, e ele vai mudar aquele sacerdócio quando ele quiser. Não é a gente que muda. Não é a gente que escolhe. Por isso que tem muitas rebeliões. Você vê casas de orações sendo repartidas pelas contendas, pelas rebeliões, porque querem aquilo que aconteceu lá no Corá. Aquilo que aconteceu, eu quero o lugar lá do sacerdote, eu quero fazer isso. Mas Deus não mandou. Deus não mandou você fazer isso. Então as divisões, elas se levantam, as rebeliões, para dividir o que Deus levantou para a gente seguir ali. Mas não se dá mal. Não vai prosperar. Porque não é assim que Hashem trabalha. Você pode estar lá adorando, pode ir com os rebeldes, pode estar fazendo o que você quiser, mas Hashem não ordenou você fazer isso. Você fez pela carne. E na carne você vai sofrer as sanções de Raquel. Ele não está brincando. Ele tem um tempo do juízo. É só ler. Como nós estamos falando aqui. Não são minhas palavras. Vocês estão lendo Bíblia. Palavra. Aí está dizendo aqui, em Malaquias 3:1, eis que eu envio o meu mensageiro. Olha o que ele vai falar. Que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele está falando de quem vai vir aqui?
eu estou preparando alguém que vai abrir o caminho para ele. Ele estava falando de quem aqui? De João, o batizador. Então ele veio, Isabel ficou lá, grávida, gerou a João, ela ficava lá no templo clamando, ficou grávida, e ele nasceu com um propósito: preparar o caminho. Então Deus não faz nada de qualquer jeito. Ele preparou o ventre de Miriam, que chamam de Maria, mas o nome dela é Miriam, e preparou o ventre dela, e ela foi cheia do Espírito, e gerou Yeshua. Não foi de homem, foi do Espírito, mas tem vertentes que falam diferente. Mas ela foi gerada pelo Lua de Adonai. E ali, Yeshua nasceu de um ventre de uma mulher que tem uma descendência. Ela não foi qualquer uma, não foi de qualquer árvore. Tem um histórico, tem uma geração separada. Hashem trabalha nas gerações. E no meio dessas gerações, ele escolhe aquele que ele vai usar para poder fazer obra. Não é qualquer um. Porém, o inimigo das nossas almas, ele também foi levantado para prová-los. Então ele está ali para dizer que você não é, para te botar como covarde, para você ter medo. Ele usa aqueles que vêm para derrubar aquilo que ele está fazendo. Irmãos, isso é notório em todo lugar. O inimigo das nossas almas é de todos. Mas ele vai ter lugar na sua vida se você der lugar para ele. Se você não usar as armas que o Senhor te deu. Primeiramente, as armas de ter uma vida santa e reta diante dele. E as armas que ele fala lá em Efésios capítulo 6, você tem que carregar. E os frutos do Espírito que ele fala em Gálatas 6. Você tem que estar revestido de fruto, você tem que estar revestido das armas. Você não pode chegar lá, eu sou do Senhor, porque eu recebo uma unção, porque eu falo em línguas, porque eu tenho profecia. Aí o Senhor diz, mas pelos frutos conhecereis. Olha como Deus não nos deixa enganarmos. A gente vai conhecer pelos frutos. Que bom que é aquela? Emana água limpa, emana água suja. Que bom que é essa? Conhecereis a palavra, e ela vai te mostrar quem são aqueles que se achegam até a ti. E aí, continuando, João então foi preparado. Em Marcos capítulo 1, versículo 2 a 4, João apareceu, e conforme está escrito na profecia lá do profeta Isaías, já vem falando lá: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. O meu mensageiro, o qual preparará o caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Por isso que ele tem que se batizar. Porque a gente vem carregado de quê? De várias coisas que recebemos de nossos pais, de nosso antepassados. Então nós temos que nascer de novo, nascer do alto. Então é importante nós sermos lavados pela palavra, entrarmos no batismo, nós chamamos de lá, e aí vocês, ali naquelas águas, você está mostrando para o mundo espiritual que ao descer daquelas águas ficou aquele velho homem. E quando você sai daquelas águas, vem um novo homem, um homem nascido do alto, um homem que Deus vai gerar nele palavras firmes, constantes, para preparar o caminho. Todos nós somos chamados para preparar o caminho para outro, para começar em mim. Então eu sou um testemunho vivo de uma nova consciência, uma consciência para salvar o meu próximo. Mas se eu não vivo esse novo homem que nasceu das águas, como que eu tenho uma nova consciência para o meu próximo? Como ele vai olhar para mim e ver em mim que eu sou diferente? Se em mim emana 2 tipos de água, se em mim emana 2 tipos de comportamentos, se em mim não tem os frutos que Deus manda que eu produza, não que vamos ser perfeitos, irmãos. Nós estamos trabalhando, estamos no degrau. Por que realizamos festas bíblicas?
As festas bíblicas são tempos determinados para você subir. Você está sempre subindo um degrau. Opa, nessa festa eu já estou entendendo mais isso. Já estou conseguindo mais aquilo. Você vê que nas festas você vai mudando. Não é só uma reunião, uma comunhão, onde a gente senta numa mesa e tem um jantar ou um lanche, não importa. Importa o que acontece nesse dia. Nesse dia o mundo espiritual está assim, rodando, vendo quem está cumprindo, quem não está cumprindo, quem entrou com o coração verdadeiro, quem não entrou, quem está ali só para, eu só fui. Por isso que hoje não é tão fácil, até para realizar as festas é difícil. Existem resistências. A gente começou em Bessa, a gente começou em Purim. Hanukkah, no final do ano, aí por causa do calendário, ele começa praticamente em Hanukkah. Então aí você fecha das luzes. O que aconteceu nesse dia? O que aconteceu? Então aconteceu um movimento em Israel. Aí depois você parte para Purim, aconteceu outra coisa. O que aconteceu com Israel esse ano? E dali você tem um preparo, você é levado, começa então o movimento lá no deserto da escravidão, e o Senhor realiza o Pêssah. E aí o que é o Pêssah na nossa vida? Vai lá para 1 Coríntios, quando a gente senta lá para comer o pão, do partir do pão, do partir do vinho. Então você tem que prestar atenção que todos esses pontos que Deus marcou, como ele fala, tempos determinados, é algo para acontecer. E vai acontecer particularmente com cada um, porque a intenção do seu coração te fará subir um degrau espiritual a mais ou não. É a maturidade espiritual. Nós temos que buscar essa maturidade. E é buscando nesses princípios que o Senhor determinou. Por isso, daqui a pouco, no Rosh Hashanah, há o ano novo judaico, aí vem a festa das trombetas, aí vem o Yom Kippur, aí vem a festa tabernáculo, fechamos um ciclo de festas. O que significa essas festas? Tudo isso tem um porquê. Amém? Então, fechando esse parênteses, ali, Batista, o João Batista, então ele foi aquele que foi apregoar o batismo de arrependimento. E aí, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 15, nós vemos que Pinhas foi ungido. E ungirás como ungiste seu pai, para que oficie como sacerdote. Então ali já vai falando que ele foi ungido, ele recebeu essa bênção, essa promessa de Deus, e ele foi ungido para oficiar. E sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as gerações. Então, toda geração de Pinhas, ano após ano, milênio após milênio, será ungido. Deus que vai quebrar isso? Não. Mas Ele sabe quem serão esses. Ele sabe. Ninguém sabe. Só Ele sabe. Amém. Então, Eleazar gerou a Finés e Finés gerou a Abisua. Se você for ler lá em 1 Crônicas, capítulo 6, você vai ver as gerações. Ali já tem gerações. Então, já passa, terminando, em Atos capítulo 22, 3, nós vimos que Shaul, apóstolo Paulo, ele dizia: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, como eu já falei, segundo a exatidão de quê? Da lei, de nossos antepassados, sendo zelosos para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então, desde Shaul, quando começou a pregar e ensinar, nós também devemos estar fazendo as mesmas coisas. Ensinando o quê? A lei, a Torá, os profetas e Yeshua. Esse é o nosso trabalho também. Em Atos 22, 4, 6 e 7, ele diz: eu persegui. Ele era tão zeloso que ele dizia: eu persegui
perseguia este caminho até a morte. Ele perseguia os crentes, que ele chamava os crentes do caminho na época, porque seguiam a Yeshua e a lei. Eu persegui eles até a morte. Olha Paulo declarando o que ele fez. E ali prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Ora, aconteceu, aí o Senhor, até eu estava dando testemunho dela, achei interessante, aí ele falou assim, e o Senhor chama ele, olha o que o Senhor fala, indo ele no caminho já perto de Damasco, Paulo, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor dele, e então ele caiu por terra, com aquela luz, e ouviu uma voz, e uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o amor de Deus. E olha o que ele já tinha feito. Mas ele fazia aquilo tudo por zelo. Ele achava que aquelas pessoas estavam afrontando Deus, a lei, a Torá. Ele estava com ignorância. E o amor de Deus dentro do coração dele, a voz do Espírito se achega e fala. E aqui no caso foi o próprio Yeshua. Por que me persegues, Paulo? Olha que lindo. O amor de Yeshua foi tão grande, nesse momento. Aí em Hebreus capítulo 2, 17 e 18 diz, por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos, para ser misericordioso e fiel. Então todos nós, quando estamos na ignorância, o Espírito Santo se apresenta e fala conosco. Olha, filha, não é assim, é assim. Olha, fulano, não é assim, é assim. Por quê? Nós estamos num caminho da ignorância. A gente não entende. E a partir do momento que ele se revela a nós, a luz se abre, irmão, os olhos se abrem. A gente sai da cegueira, a gente começa a entender o propósito, o plano de Deus, e ele vai aos poucos moldando-nos conforme a sua lei. Não é de hoje para amanhã você tem que ser assim. Não somos moldados da noite para o dia. Nós somos moldados como bebês. Cada um tem sua fase. Vai crescendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Vai um rastinho. Então, para terminar aqui, Números 25, 18, o Senhor fala sobre o juízo dele sobre os midianitas. Quando você lê em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, ele diz, lá em Apocalipse, estamos no final, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, nesse tempo de hoje, nós vemos terremotos, igrejas que têm suportado esse tipo de pecado. A prostituição, a imoralidade, está lá cantando, está tocando, está pregando, mas dentro dele tem esse espírito. Eu estou indo lá, mas está na fornicação, está no adultério, mentindo, roubando, matando. Não é só matar com a faca, a gente mata com palavras. Então, nós vemos neste século tudo isso acontecendo. A vaidade que quer tocar, vaidade que quer tocar, que quer cantar, que quer pregar. Você está preparado para enfrentar o cheirinho de demônios? E chegar aqui no altar, tem que ser santo. Tem que ter uma vida santa diante do Senhor. E não é fácil de perceber. Porque o Senhor nos prova, somos provados. Então aí que ele diz, tem todavia contra ti, que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante de filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, quem é que hoje não está comendo coisas sacrificadas aos ídolos? Eu não como não. O que significa a festa de Nicolau para você? O que significa as festas juninas, Agostina, Julinas, Agostina? O que significa a festa de Nicolau? O que significa as festas do calendário gregoriano?
Aí tem que refletir. Tem que refletir. E aí? O Senhor está nessas coisas? A gente estamos comendo a comida dos ídolos. São ídolos. Ídolos criados. E aí, e praticam a prostituição. Nossa, não quero nem falar sobre isso. Porque além da prostituição da carne, tem a prostituição espiritual. O adultério espiritual. Gente, é uma coisa assim, bem profunda. O que nós, não é só isso também não, isso só que é o resumo que o Senhor nos leva a entender. Então, em 2 Pedro 2,15, ele diz: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Ele queria o quê? Dinheiro. E quantos estão assim, querendo o quê? Dinheiro. Então assim, estão nesse caminho. Pois Deus já está revelando, olha, quantos foram por esse caminho? Quantos estão assim hoje? Muitos, irmãos. Aviso para que tenhamos uma consciência. 1 Coríntios 8, de 9 a 12, fala: vejo, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos na fé, os que estão na ignorância, os que não entendem nada e vão por esse caminho, são levados pelas multidões. Então você que já tem uma consciência, que já está entendendo, só o Senhor diz que nós ganhamos essas pessoas pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho. Não tem que ficar levando uma bandeira, olha, eu sou judeu, olha, eu sou crente. Eu não tenho que carregar bandeira nenhuma. Eu tenho que ter ela dentro de mim. O Adonai Sebaot dentro de mim. Eu tenho que ser esse tabernáculo dentro de mim. Tem que ser essa luz, a melhorar de Yeshua. Entendeu? E aí, acerta o preço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado, olha só, dotado de saber, sentado à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco e induzida a participar das comidas sacrificadas de ídolos? A pastora Sheila está sentada lá na mesa, lá, os rapazes lá, tudo bebendo. Eu também vou. E eu lá, está todo mundo sentado lá, enchendo a cara lá no vinho. Eu também vou. Está vendo como é que a coisa começa? É assim. Você vai contaminando os outros. Então eu tenho que entender que o fraco morre por causa de mim. Quem Deus vai cobrar? A gente. Ele vai cobrar a mim. Você é culpado de ele estar lá. Porque ele é um ignorante. Então é possível ele entrar no reino e eu não. Entendeu? Vende benditos do meu Pai. Tá? Quem é os benditos do meu Pai? Tem que ter muito cuidado, irmão. Não estamos brincando hoje de estar vindo para o estudo, vindo para a casa de Hashem, só porque tem que vir. Você vem para aprender. A gente está aqui para aprender. Continuando para terminar. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu por todos. Por todos. E deste modo, pecando contra irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Se você está xingando com uma palavra imunda, está sendo palavra imunda da tua boca, perto de um ignorante, você é culpado de fazer a mesma coisa. Porque quem usa a boca suja, palavras sujas, é a Satã. Então você está sendo deixar a sua boca sendo usado para o pai da mentira, para o pai das palavras imundas, e está fazendo o outro tropeçar. Vai morrer com a você. E essa alma vai ser cobrada de você. Aí muita gente, é do pastor? Não. Quando você vai ler lá, a alma que pecar, lá em Ezequiel 18, vai ler lá, é salvação pessoal. É bem pessoal, ele explica muito bem. Se aquele sangue pereceu por causa de você, tudo que tu
fez até o dia daquela alma ali morreu, tu será culpado. Então isso é a justiça de Deus. E ninguém presta atenção na justiça de Deus. Ninguém quer entender que os nossos atos, está vendo aqui? Atos remissários é o nome do livro. Então os nossos atos vão levar a pessoas a serem salvas ou pessoas a serem mortas. Então, não é para brincar, eu sou judeu, não é para brincar, eu sou crente. Eu tenho que viver, praticar, como o Tiago fala. Eu tenho que praticar essa verdade na minha vida. Porque Deus vai pedir conta. Ele é do pastor, não, ele vai pedir conta de cada um de nós. Como tu foi dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você colocou a planta dos teus pés, Hashem e os anjos estão lá fazendo o quê? O que os anjos fazem? Opa, como é que foi o dia hoje da Sheila? Como é que foi o dia hoje do Finéio? Como é que foi o dia hoje do Cassado? Anotando. Porque quando abriu o livro da vida, o nome da Sheila está aqui no livro da vida. Aí então vamos ver os atos dela. Agora vamos para o julgamento. Aí vai abrir lá o livro de todos os registros da minha vida. 63 anos de obra, 63 anos fazendo o que é certo e errado. Ixi, ele escorregou aqui feio. Deus teve misericórdia. Está lá com o nome ainda. Por isso, irmãos, quando a gente chega em Yom Kippur, não é para fazer um jejum de 24 horas porque eu tenho que fazer. Não, quando eu chego em Yom Kippur, eu tenho que fazer uma auto-reflexão primeiramente minha. Como eu estou? Não é ficar com medo de que meu nome não vai ser renovado, não vai ser reescrito. Não, eu tenho que ver a mim. Como eu estou como a Yeshua, como estão os meus atos de justiça no mundo. E parece que isso tudo ficou aqui irrelevante. Tem Yom Kippur, tem que ir lá. Júlia, me perdoa, tá? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho? Júlia, eu falei mal de você. Júlia, eu fiz isso contra você. Isso é pedir perdão. É falar. Para quê? Para que o mundo espiritual veja. Para que a Satã não chegue diante lá daquele dia de julgamento. Porque, fulano, mentira, não vai dar bênção não lá. Fulano é mentiroso. Você pensa que o diabo está brincando? Nenhum louvor para ele. Você só tem que entender quem é o teu arco inimigo. Porque Yeshua já te deu armas poderosas para ele estar debaixo dos teus pés. Mas tem que ter uma vida sã. Porque senão ele vai rir de você. Em 1 Coríntios 10, 28 e 29, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Olha, presta atenção. Shaul falando ao povo de Corinto. 1 Coríntios 10. Não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro. E eu lá comprando minha árvore de Natal, tudo aí veio a irmã Maria, mas toda cheia. Eu compro também. O que a minha consciência está fazendo ali para aquela pessoa? Está dizendo para ela que não tem nenhum problema fazer aquilo. Então, a minha consciência vai me condenar. E eu vou levar aquela pessoa à condenação. Então, eu tenho que ter cuidado. Paulo está divertindo, mas parece que não estão entendendo o que Paulo vai ensinar. Então, por causa da consciência do outro, consciência alheia, pois porque há de ser julgada a minha liberdade, pela consciência alheia. E o versículo 13 de 1 Coríntios 6, os alimentos sim são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza. Mas aí eu não posso comer qualquer comida? Não. Para isso tem o estatuto da comida kosher, da comida que o Senhor especifica que você pode comer. Você não pode comer qualquer coisa.
porque é impuro. Você fica impuro para Deus. Ah, essa lei ainda existe? Sim, é estatuto. Está lá. Você tem que aprender sobre esses estatutos. O que eu devo comer, o que eu não devo comer. E pedir ao Senhor, me ajuda naquilo que eu não consigo, porque é só Ele. Amém? Então, porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Concluímos então esse estudo. Assimilação com os povos, quer dizer, como odiar Israel em todo lugar do mundo. Casaram com todo tipo de mulher, mulher casou com todo tipo de homem, uma mistureba total. Hoje você não tem, são poucas, raras as famílias que perduram, posso dizer lá em Israel, porque aqui há algumas, né? Querem ter até alunos, amigas da nossa mulher que saíram do Brasil para casar com um judeu lá em Israel. É uma pessoa ímpia. Então ele está fazendo o quê? Assimilação. Casa com qualquer um. Continua isso, irmãos. Isso é real, a gente vive, a gente sabe dessas coisas. E aí a pessoa vai lá, a secularização da comunidade judaica, a secularização da comunidade evangélica. Ninguém mais ora para perguntar se deve, se não deve. Não, eu amei, gostei. Não, vamos se conhecer primeiro, para ver se vai dar certo. Não é assim? Isso que acontece, isso é imoralidade diante de Deus. Então a gente se torna careta, nós nos tornamos pessoas rígidas, nós nos tornamos pessoas não gratas, porque não falamos a verdade. A gente tem que falar, né? Então a comida sacrificada a ídolos, todo mundo senta, final de ano é a festa da família, todo mundo vai para a mesa de Nicolau e Ana, uns vão para a mesa de Costa da minha irmão e vão com uma alegria. Vão fazer o quê? Mas tudo isso é pecado diante de Deus. Não poder, mas aí no dia eu não como. Não, a comida do dia é a mesma comida do outro dia. É a mesma coisa. Você tem que saber o que Deus quer e como Ele fala. E esse tipo de coisa Deus já falou. Nós nos precisamos colocar em prática. Tá? Então todo o ensino desta paraxá nos conduz a um despertar que a nossa consciência não pode ser tropeço para outros. Como Pinhas, temos que ter o zelo de Adonai para que a praga seja cessada. Então, se eu, você, 2, 3, 10 não tivermos essa verdade viva, muitos poderão evitar a morte nestes dias. Baruch Hashem, Shabbat Shalom. Yevanecha Adonai, Visperecha, Yadei Adonai Pavrecha, Ivorecha, Yisrael Adonai Palavrecha, Viaselecha, Que o Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça esclarecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexeu, Yeshua Roshia, Adonai-no, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E o adiantado, Shalom.